Então, pessoal, esse aqui é o Júlio Moreira. Fala, Julião. Fala, beleza. Esse cara aqui é referência aqui na juventude da nossa igreja local. Ele tem edificado a vida de muita gente, obviamente edifica a minha. Ele e a sua esposa Fran. E ele escolheu esse tema, verdade. Então, Júlio, o que é a verdade? Então, primeiro falar que eu escolhi esse tema baseado numa pregação sua que eu vi, né? Que edificou muito a minha vida, que foi muito legal. Que você falou sobre a verdade mesmo. E aí eu fui pesquisar, né, um pouco no dicionário, tá? Eu achei que era verdade. E aí a verdade, ela é aquilo que está de acordo com a realidade, ou é a própria realidade. No caso, um fato, né? Mas eu creio que essa definição é um pouco limitada, até abstrata, porque a realidade em si ela pode ser um pouco relativa. Como assim? Por exemplo, hoje está um dia meio nublado, né? Você pode olhar para o céu e falar que o céu é cinza. E eu posso falar, não, mas o céu é azul. Tá cinza No agora. caso, o céu está cinza agora e eu tenho o costume de vê-lo sempre azul, então eu posso dizer que ele é azul. Mas você falar que o céu é cinza ou está cinza não está errado. Por exemplo, se fosse uma pessoa que é deficiente visual, que fez uma operação e olhasse para o céu somente hoje, para ela o céu seria daquela cor que ela está vendo. Embora nós que estamos acostumados, né, sabemos que isso é apenas um momento, é temporário. Você acha que essa ideia, que é verdade relativa, tem alguma coisa atrapalhando? Porque Jesus ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que significa quando Jesus afirma que ele é a verdade? Então, eu até estava pensando assim, se eu fosse pegar uma definição de verdade, eu prefiro até a definição que Jesus deu, de que ele é a verdade. E ponto. Porque tem muitas formas de a gente encarar a verdade, às vezes a verdade ela depende muito dos olhos de quem vê. É aquilo também que às vezes a gente estuda um pouco da física, né, de que tudo depende do referencial. Então com Jesus ele está quebrando muito essa coisa de referencial. E quando ele fala que ele é a verdade, eu acho que a gente tem que fazer um paralelo naquele texto também que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, falando sobre a questão da criação do mundo e do verbo, que ele fala que no início era o verbo, e nós vemos que todas as coisas foram criadas por meio do verbo, através do verbo, e esse verbo é Jesus. Então Jesus ele participa ativamente da criação do mundo e da realidade ao nosso redor. Então eu entendo que Jesus sendo o verbo, Jesus sendo a manifestação do poder de Deus, Jesus sendo a criação e ele sendo a forma de Deus manifestar a realidade, ele está sendo a verdade. A verdade existe porque Jesus existe. A verdade existe porque Jesus criou. E aí dessa forma, tudo que existe está ali porque Jesus manifestou a verdade através da ação de Deus. É como se existe uma verdade porque ela foi que criou tudo. Exatamente. A existência é por causa da verdade. A existência, ela está submissa à verdade, vamos dizer assim, né? Top, bicho. E assim, a gente estava falando um pouco sobre a ciência. A ciência ela fez uma mudança na sociedade porque com Newton as coisas eram muito mais simples, né? As definições físicas de Newton eram bem mais simples, era uma massa que tinha a ver com aceleração e tal. E aí chegou Einstein, descobriu novas coisas e falou que dependendo do que você observa, o ponto que você observa, é tudo relativo. E hoje, como você falou, usando o exemplo do céu, e tudo é relativo. Eu posso falar que algo é, que algo não é, que algo é vermelho, não é vermelho. Só que tem um problema, pelo menos no relativismo, um grande problema é que se eu afirmo que tudo é relativo, até eu afirmar que tudo é relativo, se torna relativo. Então eu tiro a credibilidade da minha afirmação. Então, se tudo é relativo, é possível afirmar que existe em Jesus uma verdade absoluta de verdade? É realmente Jesus a verdade ou até isso é relativo? Rapaz, então, eu acho que isso tem a ver com um passo de fé. E Jesus, ele é a verdade absoluta porque tudo que está debaixo da autoridade dele, tudo que passou por ele, ele sendo o verbo da criação que traz a realidade, então tudo que Jesus diz se torna verdade. Como assim? Eu vou até usar uma ilustração que você também deu, que é Pedro, quando ele andou sobre as águas. Sim. Que impactou muito a minha vida, tá analisando aquele contexto. Porque se nós formos pensar, andar sobre as águas para uma pessoa não é uma verdade. Para mim, andar sobre as águas não é verdade, para você não é verdade, e para Pedro também não era verdade. Só que naquele momento, quando ele estava saindo daquele barco diante de Jesus, andar sobre as águas para ele se tornou verdade. E afundar não era verdade. Por que isso? Porque Jesus, que era o verbo, que é a verdade,
proferiu a palavra de Deus. Jesus falou para Pedro ir ao encontro dele, Jesus falou para ele andar, e quando Jesus ele manifestou aquela vontade de Deus, a realidade de Pedro se transformou. Aquilo virou verdade. Exatamente, aquilo virou verdade. Por quê? Porque Jesus, a verdade, estava ali, estava operando naquela situação. Então, naquele momento, qual era a verdade? A verdade era de Pedro andando sobre as águas. Embora em qualquer outro momento e para qualquer outra pessoa, aquilo não fosse verdade. Porque Jesus, que é a verdade absoluta e que transforma a realidade, que cria a realidade e que faz a realidade, que é a verdade, estava ali e podia fazer isso acontecer. Então eu creio assim, existe muita mentira e muita relatividade. Só que no final das contas, o que vai definir a verdade é a realidade de Deus, é Jesus. Então, você acha que as pessoas estão relativizando porque não conhecem Jesus como verdade? Rapaz, eu acho que muito disso, e às vezes até porque elas querem olhar muito para si mesmas. Nós somos muito relativos. Nós somos suscetíveis a várias coisas. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que olhar para algo que é fora desse nosso contexto. E é muito fácil, talvez, a gente estar saindo da verdade. Como assim? Se nós temos aqui uma folha de papel e eu digo para você que a verdade é somente um ponto nessa folha. Qualquer coisa que esteja fora desse ponto deixa de ser verdade. Então é muito mais fácil estar naquela folha fora do ponto do que dentro do ponto. É muito mais fácil estar fora da verdade. Requer muito foco. E aquele ponto, se nós pensarmos na verdade de Jesus, é como se fosse o nosso alvo. Nós temos que buscar estar ali, buscar encontrar aquilo ali, até para permitir que a verdade dele transforme a nossa vida. Para que aquilo que um dia ele falou para Pedro e para tantas pessoas, e que ele continua falando, também venha de encontro ao nosso coração e que ele transforme a nossa realidade e a nossa vida. Porque a gente pode facilmente pensar que está tudo errado, que está tudo acabado, que a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E se a gente se olhar no espelho, vai ver isso. Se a gente olhar ao nosso redor, vai enxergar isso. Se as pessoas olharem para nós, vão enxergar isso. Só que o que vai importar no final das contas é aquilo que Deus enxerga, mais do que isso. Aquilo que Deus declara. Porque Ele, como o verbo e a verdade, a realidade que Ele cria, que é definitiva. Então, assim como Ele mudou a história de Pedro, Ele mudou a história de tantas pessoas, Ele mudou a nossa história, Ele continua fazendo essa mudança, Ele continua declarando realidades. Então, eu acho que ninguém está fadado, por exemplo, a um fracasso, ninguém está fadado ao insucesso, mas nós temos que entender que Deus é aquele que pode estar fazendo a diferença e está transformando uma realidade, uma verdade na nossa vida. Eu estava esses dias, eu tenho alguns projetos literários, né, começando a escrever algumas coisas, e eu tentei definir um pouco da fé. É bem complicado às vezes uma definição, e eu tentei entrar na mente de alguém que faz milagres. Eu estava pensando naquele texto que Pedro, ele cura o rapaz na frente do templo, e eu imagino que na mente de Pedro, a verdade daquele momento era, esse cara vai andar. A fé fez com que Pedro construísse que aquele cara ia andar. Então quando ele fala que ele tinha certeza que aquele cara ia andar. Então é como se quando eu estou em contato com a verdade absoluta, que é Jesus, aquilo que antes era impossível, aquilo começa, cara, vai acontecer isso. Realmente construindo verdades. E uma das coisas que eu acho interessante é que muitas vezes a gente faz erros porque a gente não sabe a verdade. Por exemplo, a minha mãe sempre ouviu que manga com leite faz mal à saúde. Então, naturalmente, ela achava que manga com leite fazia mal à saúde, até que ela foi ver isso a fundo, não é bem assim. É um conto de uma região, de uma determinada época. Você acha que saber a verdade de Cristo muda a nossa vida? Rapaz, eu tenho certeza de que muda. E você falou sobre a fé. Eu acho que pensar sobre a fé, analisar a fé nesse contexto de verdade é muito importante. Primeiro, olhando para esse ponto que você falou da sua mãe. Porque muitas pessoas chegam a passar mal se elas entendem que manga com leite faz mal e se elas descobrem depois que acabaram de consumir manga com leite. Por quê? Porque elas deixam aquilo sonar verdade para elas. Embora não seja uma verdade universal, elas se limitam àquilo, elas olham para dentro e elas pensam assim, eu vou passar mal, eu vou ficar mal, e acabam passando mal. Porque a fé ela pode fazer isso na nossa mente, quanto mais, vamos dizer assim, no reino espiritual. Porque a gente pode ver também na história de Pedro, naquele momento que ele estava andando sobre as águas, quando ele sentiu o vento, as ondas, quando ele desviou os olhos do foco que era Jesus, da verdade que era Jesus, e talvez ele tenha começado a pensar em toda aquela relatividade que existia ao redor dele, que dizia para ele assim, você afunda.
E aí ele parou de olhar totalmente para a voz do mestre que transformou a realidade na vida dele, ele começou a afundar. E eu creio que esse é um grande problema nas nossas vidas, porque às vezes nós não estamos olhando para o Jesus e deixando que a nossa fé seja usada por ele. E foi legal isso que você falou também, que me lembrou muito de um livro, Quarta Dimensão, que eu já li, que ele fala que a nossa fé é a substância que Deus usa para fazer um milagre. Massa. Então, se Deus está operando a realidade do nosso redor, ele está fazendo as coisas acontecerem através da verdade dele, é como se ele fosse esse artesão. E a nossa fé é a substância, é o material que ele vai usar para estar operando essa realidade na nossa vida. Então Deus ele faz, e ele tem poder para fazer, mas ele escolheu usar a nossa fé nele para estar ministrando aquilo e para estar fazendo aquilo real. Então quando Pedro olhou para Jesus e começou a andar, ele tinha certeza de que ele iria andar sobre as águas, ele andou. Mas a partir do momento que ele deixou de confiar em Deus, que ele deixou de ter certeza naquela verdade que Jesus declarava para a vida dele, ele começou a voltar, ele começou a afundar. Aquela verdade não estava mais fazendo sentido e fazendo efeito para ele. Massa. E isso eu acho que é muito complicado e a gente faz isso o tempo todo, cara. Então, a verdade de Deus, a substância da fé para operar um milagre nas nossas vidas. Eu acredito nisso. Que massa, cara. E hoje em dia a gente tem esse grande dilema, né? Porque a fé, ela mexe com coisas que a gente não está observando, vendo. Ela mexe com acreditar, mexe com a confiança. E a palavra de Deus, ela pode auxiliar nessa fé, nessa retirada de dúvida, porém algumas outras coisas atrapalham. Eu queria saber se existe algo que quando a gente convive ou escuta muito, atrapalha eu ter certeza na verdade de Deus. Existe algo que nos atrapalha em acreditar em Deus? Ah, cara, eu acho que existe sim, porque a gente entende que Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então vão existir várias coisas que são contra essa verdade. Até mesmo aquelas pessoas que não estão dentro da verdade, elas querem se sentir bem, se sentir tranquilas, então elas querem trazer as outras pessoas para o mesmo lado delas, para que elas fiquem confortáveis. Então vamos ter o tempo todo pessoas que querem tirar a gente da verdade, querem atrapalhar que a gente continue naquele caminho, para que elas se sintam mais confortáveis em estarem no caminho errado. E também tem o grande inimigo de nossas vidas, né? Tem Satanás, o diabo, que ele é inimigo da verdade, tanto que a palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira, e que ele é mentiroso desde a criação do mundo, ele está mentindo desde o princípio. E se a gente for ver, a queda do homem se dá quando Satanás mente e consegue mudar a visão de Eva. Eva conhecia a verdade, e aí a serpente veio, transforma, modifica as palavras de Deus, usa um pouco da verdade, que uma coisa que eu ouvi é que uma boa mentira ela tem que ser temperada com a verdade para enganar. É boa, né? Mas complicado, mas é assim. E o diabo ele usa um pouco da verdade para estar tecendo a mentira dele, como eu falei também. Se você sair um pouquinho da verdade, já deixa de ser verdade, já perdeu o sentido daquilo. E ele faz isso, e quando ele lança aquela palavra de engano, ele faz o primeiro casal cair, e aí daí vem aquela do homem. Nós somos como Adão e Eva o tempo todo, quando nós damos ouvidos às mentiras desse mundo, às mentiras desse século, às mentiras de Satanás. E essas mentiras vão vir na nossa mente de várias formas. Podem ser pessoas falando, pode ser alguma coisa da mídia, pode ser o nosso próprio eu, porque às vezes a gente vai olhar, por exemplo, até para um texto bíblico e vai interpretar aquilo de uma forma errada, porque a gente não está sendo dirigido pelo Espírito da verdade. A gente está olhando para si mesmo, onde existem verdades relativas que no final das contas não são a verdade absoluta, que é Deus, são mentira. Eu achei interessante, se você for parar para pensar nos filmes, o caminho errado, ele sempre sai do caminho certo. Não é um caminho paralelo. Júlio, obrigado mesmo. Você foi incrível, cara. Tamo junto, meu amigo. E eu espero que você tenha aprendido muito sobre a verdade. Então eu tenho um desafio a você. Eu te desafio a mostrar esse vídeo para outras pessoas que precisam conhecer sobre a verdade de Deus. Então se inscreva, deixe seu like, ative a notificação para você estar recebendo material. Tem muita gente para falar ainda, muita coisa para acontecer, muita verdade para ser dita. Então que Deus te abençoe, que seja edificante para você. E lembre-se, você não é deste mundo, está só de passagem, porque você é um forasteiro. Deus te abençoe.